Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar a segunda e última parte da construção deste galinheiro, né? Que já foi concluída e o galinheiro já foi inaugurado. Como vocês podem ver, as penosas já estão ali atrás. Então eu vou mostrar o passo a passo até finalizar a obra. No final do vídeo farei alguns comentários, né? Vou falar sobre os custos desta construção, beleza? Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá. Bom, agora vou colocar uma tela aqui na parte de baixo do puleiro para as galinhas não caírem, né? Quando for dormir aí, elas não caírem entre uma madeira e outra. Também vou colocar na parte de trás do puleiro. Aqui embaixo, depois vou isolar também para as aves elas não terem acesso às fezes que elas vão depositar aqui. Bom, agora eu vou colocar o telhado do poleiro. Essas telhas aqui, muito velhas mesmo, da época que os netos de Dom Pedro passavam pimenta nas Índias. Vou reutilizar os ninhos do velho galinheiro, os que ficavam na parte de cima desses aqui, onde as galinhas estão pondo. Só que agora com melhorias, né? Coloquei tábuas na parte de trás com dobradiças para ter acesso aos ninhos por fora do galinheiro. Galera, hoje é dia de cobrir o galinheiro.
Vou utilizar um reservatório de água que é bem antigo, um balde de 30 litros. Eu usei ele desde o primeiro galinheiro. E futuramente colocarei uma boia e ligarei a uma caixa d'água, né, de 1000 litros. É interessante você ter um reservatório menor separado para você poder dosar aí remédios ou vitaminas na água das galinhas. E os bebedouros serão esses de copinho. É um modelo mais recente, né? Melhor do que o modelo que eu estava utilizando anteriormente, que ele soltava essa parte aqui e a água ia embora toda. E para eles comprei esses adaptadores para instalar eles nesse cano de PVC de 20 milímetros. Para quem quiser comprar os bebedouros e os adaptadores, vou deixar um link fixado nos comentários, no topo dos comentários. Vai para uma página do Mercado Livre, onde tem uma lista de produtos que eu recomendo para a criação de galinhas, ferramentas, vitaminas, remédios e vários equipamentos. Clica aí e confere. Então galera, galinheiro finalizado. Demorou um pouco porque eu não estava 100% focado nesse trabalho. Tinha outras coisas para fazer. E também fiz quase tudo sozinho. Minha mulher ainda me ajudou em algumas coisas. Porém 90% aí do trabalho eu fiz só. E aí você sabe como é que é, né? A gente cansa, esquece alguma ferramenta. É um trabalho danado. E eu já passei por cirurgia na coluna. Então o desconforto é grande quando a gente faz alguns serviços. Mas está aí o galinheiro pronto para uso. Galinheiro com 2 metros de largura, 3 de comprimento. Sem falar nessa parte dos poleiros. E também onde estão os ninhos e os bebedouros. Aí acrescenta mais 1,20 m, 1,30 m mais ou menos. Esse saiu maior do que eu esperava, né? Os próximos serão de 2 por 2. Esse é para 30 galinhas. E os próximos serão para 20 galinhas. É um número assim, se tratando de aves em confinamento, aves no sistema intensivo, né? Como é um sistema caipira, dá para criar muito mais galinhas aqui, já que elas vão ficar soltas, vão entrar aqui para comer, beber, botar os ovos e dormir. A questão é quando precisar deixar elas presas por um certo tempo. O diferencial aqui é este piso suspenso de madeira. As falhas entre as madeiras aqui tem cerca de 2 centímetros. Então as fezes das galinhas vão ficar sempre caindo, né? Quando elas defecarem, a princípio as fezes ficam nas madeiras, mas ao secarem elas caem. Vamos ver essa experiência na prática. Eu creio que vai dar muito certo. Eu postei um vídeo curto desse galinheiro em outras redes sociais e o pessoal já fez algumas perguntas, né? E o frio, a umidade e os predadores. Já eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes, mostrar para vocês que já inaugurei o galinheiro. Eu trouxe as frangas de tardezinha, né? Trouxe em sacos. O melhor horário para você transferir aves é de tardezinha, né? Porque elas vão dormir aí e quando acordarem estarão mais familiarizadas com o ambiente. Além do mais, é um período mais frio. Então o estresse calórico também não vai perturbar. No dia seguinte, já coloquei umas flechas em volta do poleiro. Já dá uma sensação mais de segurança para as aves. E também uma barreira aí para correntes de vento. Como toda obra precisa de melhorias, eu sei que aqui farei muitas ainda. Os comedouros, por exemplo, estou reutilizando os velhos, mas serão substituídos por um comedouro único. Ainda não me decidi se vou fazer de madeira ou se compro um cano de PVC de 150 milímetros, que é bem caro. Tá de R$35 o metro, se não me engano. Também já coloquei o capim nos ninhos, né? É a cama dos ninhos. Capim sequinho. Porque as galinhas já estão iniciando a postura. Eu falei no vídeo anterior que elas estavam na fase de pré-postura e provavelmente iniciariam a postura no mês que vem, em outubro, né? Mas 2 danadinhas aí já se anteciparam.
Os ninhos com acesso pelo lado de fora vai facilitar um bocado aí os trabalhos. A porta do galinheiro também é reutilizada. E essa portinha menor, depois que as galinhas se acostumarem com o galinheiro, ela será aberta, ficará aberta o tempo inteiro para que elas saiam para os piquetes. Os bebedouros automáticos ficaram embaixo dos ninhos, porque aqui eles ficam mais protegidos. Não vai ter como as galinhas pularem neles, né? Porque o espaço entre eles e os ninhos é só o suficiente para elas botarem suas cabecinhas para beber água. Até para um galo com a crista bem grande também vai dar para beber água aqui. Tem cerca de 15 centímetros entre o bebedouro e os ninhos. E agora não vou ter mais problema com o bebedouro molhando a cama do galinheiro. E respondendo algumas pessoas sobre a umidade, quando chover o que é que eu vou fazer, e o frio. Olha só, galera, aqui frio é coisa que praticamente não existe, né? Somente no inverno aí, durante 1 ou 2 semanas no máximo, vai fazer um friozinho na madrugada. E as galinhas nem sentem isso. E é uma coisa muito fácil de resolver, colocando lonas, né, para barrar as correntes de vento. Mas eu pretendo fazer cercas vivas, para o ambiente ficar bem mais natural. Chuva aqui é coisa rara, e com esse piso suspenso, acabou-se o problema. Para vocês terem uma ideia, que chove no máximo aí 600 milímetros no ano, o acumulado total de chuva. E mais da metade disso normalmente cai em 15 dias. Quando vem uma trovoada mesmo, acontece de cair em uma noite 120, 130 milímetros e passa 2, 3 meses sem chover. Então chuva aqui não é problema, né? Com relação aos predadores, eu não tenho problemas. Eu estou criando galinhas aqui há 10 anos, então já sei quais predadores podem atacar. E o único que fez estrago aqui foi o saruê, né? O pessoal também chama de gambá, cossaco, timbu. E uma certa vez apareceu uma jiboia também que comeu alguns pintos. Mas tipo a raposa, ela não aparece aqui, gato do mato também não aparece. E o galinheiro aqui está quase dentro da rua. Esses bichos não aparecem de jeito nenhum. Esse galinheiro é para quem mora em local quente e seco, como o meu. Para você que mora num local chuvoso, que faz frio, você tem que fazer um galinheiro mais fechado. A questão do piso dá certo em qualquer lugar. Certa vez eu vi uma reportagem de um criador lá no Rio Grande do Sul que tinha o piso assim, de madeira suspenso. Ele criava galinhas poedeiras, essas híbridas, né, que são bem fracas. E é como eu falei para vocês, como eu já estou criando há muito tempo, eu sei o que dá certo e o que não dá certo. A questão do galinheiro assim, bem arejado, dá certo. Este aqui, que já é mais velho, é uma prova disso. As galinhas aqui, elas se adaptam muito mais rápido e produzem muito mais. Agora está vazio porque eu estou mudando algumas aves de local, né? Então essas frangas que coloquei no galinheiro novo estavam aqui, aí eu mudei elas, deixei somente o galo. E nessa semana já vou trazer outras galinhas para cá. As mudanças aqui são constantes. E logo logo farei mais galinheiros para mudar mais aves de local. Fiz uma lista de todos os materiais utilizados aqui. E se eu tivesse que comprar todos eles, teria gastado em torno de R$ 1.300. Mas como eu reaproveitei muitos materiais, eu tirei materiais no terreno, né? Madeira lá na roça do meu pai. Então, meus gastos aqui foram de aproximadamente R$ 300. Na criação de galinhas é muito importante você economizar em tudo que você faz. É claro, com responsabilidade, mas cada centavinho conta. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau.